Está chegando a hora, finalmente chegou. É amanhã, os primeiros amistosos de 2026. Gustavo Cardoso versus Davi Nascimento. Também teremos o Andrew Aguiar versus Arthur Dutra. E para fechar um jogo que pode acontecer, né? Não sei porque o cara se lesionou hoje, tá? No campinho. Juan Pablo versus Gustavo Cardoso. Amistoso 4 seria o primeiro X1 na história dos nossos futebols que teria goleiro, tá? O auxílio de um goleiro no X1. Bom, mas vamos ver, né? Vamos ver se vai ter, porque o Juan se machucou hoje. Parece ter sido uma contusão agora com novas notícias que saiu, mas falaremos sobre isso mais tarde. Porque agora eu quero começar falando para vocês sobre Gustavo Cardoso versus Davi Nascimento, que é a primeira partida que abre o dia, cara. Bom, o que eu posso dizer sobre esse jogo, né? O grande favorito, vocês sabem que é o Davi. Ele é muito favorito para ganhar essa partida. Não é nem pelo Gustavo ser um jogador muito ruim, cara. E sim pelo Davi ter mais técnica, mais físico, né? Mais corpo do que o Gustavo, que é uma das coisas que eu acho que o jogador tem que ter para ganhar um X1, ainda mais contra alguém que é inferior a ele, né? Fisicamente falando. O Davi ele é mais rápido que o Gustavo, tem mais força. Peço perdão, é porque eu tive uma crise de tosse. Mas enfim, voltando ao assunto. Ele tem mais força, mais técnica. E é um jogo, cara, assim, que a princípio não teria muito apreço, tá? Porque esse jogo ele é o primeiro do dia. E além de ser o primeiro da tarde, ele também viria antes, 2 jogos antes do confronto, que é o grande confronto, né, do dia. Gustavo versus Juan. Pela rivalidade, por ser o primeiro X1 com o goleiro. Então esse acaba ficando mais um pouco ofuscado, esse jogo, podemos dizer assim, de Davi, né, que é bem favorito, contra o Gustavo, cara. O Gustavo ele vem de uma grande vitória sobre o Samuel de 4-0, tinha perdido de 8-1 pro Juan. Aí ele veio de vitória sobre o Samuel de 4-0 e venceu o Juan por 3-2 na sua casa. Não, é 4-3, foi 4-3 o jogo. 2 vitórias seguidas do Gustavo, se recuperou, né, vem se recuperando daquele 8-1 que ele sofreu, cara. São 4 jogos do Gustavo de 2025 pra cá. 3 vitórias e apenas uma derrota, que foi o 8-1. Ganhou 2 vezes do Juan e venceu uma vez o Samuel. Todos os jogos que ele venceu foi em casa. Agora será em campo neutro. Pela primeira vez que ele jogará em campo neutro, né? Bora ver como é que ele vai se sair contra um adversário de um patamar, cara, superior, que é o Davi. Todo respeito ao Samuel e o Juan, que vem até melhorando. Eu vou já falar dele depois, tá? Vem fazendo grandes partidas lá no campinho. Não em amistosos, porque nunca mais foi testado. Mas será e veio fazendo grandes amistosos lá no campinho. Partidas assim de fura-gol e até jogo também ele vem jogando bem. Mas tá longe de ser um adversário assim que o Gustavo possa olhar e falar: porra, esse cara aqui ele vai me dar muitos problemas, cara, se eu vacilar. E esse adversário é o Davi. Mas que tipo de Davi é esse, né, que vai enfrentar o Gustavo? Porque ele tá jogando no Ecodelta, né? Que é um time daqui de perto, joga campeonato que é a Copa Baixada Fluminense e tal. É uma liga que tem 2 grupos, aí agora chegou na fase mata-mata, o time dele se classificou. Então eu acredito que o Davi ele vai jogar se poupando, cara, porque ele não vai querer se lesionar num jogo assim que, entre aspas, não vale muita coisa pro Davi. Para quem vale mais é o Gustavo, para melhorar suas estatísticas e mostrar que pode competir, né, com adversários mais fortes, mais robustos do que ele. Então eu acho que ele, mesmo assim, cara, mesmo com se poupando um pouco, eu acredito que ele vai. Pra mim, ele ainda é o favorito, por tudo que eu falei, pela experiência de já jogar campeonatos, mais do que o Gustavo. E por ele ser um jogador melhor do que o Gustavo mesmo assim, tecnicamente falando, né? O Gustavo tem grandes dribles, mas o Davi tem mais corpo, cara. Eu acredito que ele vai se sobressair nessa questão física. É um jogo assim, sem muito apreço, como eu disse, tá? O Gustavo já me revelou que ele vai jogar assim, se poupando um pouco para a partida contra o Juan, né, que seria amanhã, não sei se vai ser mesmo, mas enfim, eu acho que muda o disco um pouco, tá, essa situação aí do Juan não poder jogar amanhã, se ele não for. Aí não vai ter nenhuma desculpa, ele não vai poder usar nada de muleta, o Gustavo, caso ele leve um chocolate do Davi, por exemplo, e dizer que tava se poupando para jogar contra o Gustavo, contra o Juan, perdão. Eu acho que ele tem que jogar, cara, né, dando a vida, mas jogando para querer ganhar o jogo, entendeu? Não é só empatar e levar ali numa forma ali de blazer não, sabe? Na preguiça. Acho que não, que se for levar assim,
O Davi pode até levar sim, mas eu acho que ele vai vencer, cara. Eu acho que pra mim o Davi ganha esse amistoso, tá? Tá aqui meu palpite já, a vitória do Davi. Ele é favorito, cara, bem favorito até, tá, nesse jogo. Nada contra o Gustavo não, é um grande jogador. Melhorou muito de 2022 pra cá, né? Já vinha a tier list do Gustavo, aí eu vou poder falar melhor antigamente. Mas ele melhorou muito em 4 anos, evoluiu demais. Dito isso, o Davi ainda continua sendo o jogador mais completo do que o Gustavo, tá? Tem mais experiência, joga mais tempo lá no Ileia. Então acho que ele deve vencer esse jogo, até com uma certa tranquilidade, tá? Claro, é futebol. O Gustavo pode ir lá e surpreender todo mundo, surpreender e vencer o Davi. Mas não é isso que o prognóstico está apresentando no momento. Não é isso. Bom, dito isso, agora partiremos para outro confronto. E esse é muito interessante, esse confronto, que é Arthur Dutra versus Wendry Aguiar, cara. Arthur Dutra já fez sua estreia, tá, contra o Tyson Costa, aqui no campo do Gustavo, né? Ele até tem, cara, uma casa, mas não é aquilo tudo, tá? A casa do Arthur Dutra. Mas ele é um cara que chegou ano passado no nosso futebol. Teve apenas um jogo que foi contra o Tyson, ganhou com até uma certa facilidade que eu não esperava, tá? Tem um jogo, uma vitória contra o Wendry Aguiar, cara, que é um campeão sem título, podemos dizer assim, na época do torneio, que é um grande jogador. Hoje em dia até evoluiu mais, cara. Um dos melhores jogadores do nosso futebol é o Wendry Aguiar, tá? Que eu não vejo jogar faz muito tempo, em amistoso. Porque ele parou em 2023. E essa é a volta de Wendry Aguiar, cara. É o retorno dele depois de 3 anos. Como será que ele vai se sair, cara? Tem ido pro campinho. Inclusive hoje também foi. E jogou pra caramba hoje lá contra Grandões. Sem medo. Fez o gol lá no nosso time que a gente tá enfrentando os grandes. Então é um cara bem experimentado, tá, mano? Contra o Arthur, que começou a jogar bola um dia desses, podemos dizer. Que não deixa de ser um grande jogador ele, tá? Ainda mais pela explosão física que ele tem ali, com a sua incrível velocidade, né? Com a potência que ele tem ali de correr, cara. O cara corre igual um cavalo, o Arthur. Se deixar o espaço aberto na lateral, que é onde ele gosta mais de flutuar por ali, podemos dizer. Mas, dito isso, cara, o Wendry ele é favorito. Não é tão favorito quanto o Davi em cima do Gustavo, mas é favorito, cara. Tem mais experiência, já é mais experimentado nesse assunto de X1 aí, de 10 minutos no nosso futebol. Ele sabe bem como funciona, já chegou em finais, né? Já chegou em finais. É um cara muito bom de bola, cara, com drible curto. Tudo que o X1 pede, eu acredito que ele tem, tá? Isso não quer dizer que ele vai ganhar a partida. Veremos como ele está depois de 3 anos. É um confronto muito interessante, cara. Um cara novato no nosso futebol, o Arthur, que está invicto, um jogo, uma vitória. Contra o Wendry, que perdeu poucas vezes, eu acho que foi 1 ou 2 vezes só que ele perdeu, tá? Uma pro Iago e outra ele perdeu pro Felipe e... quer dizer, pro Davi e para o Denis. Foi isso aí. Porque contra o Felipe e o Denis foi empate. Perderam os pênaltis, não conta. Baita jogador, mano, que é o Wendry Aguiar, tá? Eu vi hoje ele jogando mais uma vez, cara, contra praticamente já a gente de maior. Tinha gente de maior no meio lá do nosso futebol e mesmo assim, cara, ele comeu a bola. Não vai ser fácil pro Arthur não, tá? Que vem de uma lesão aí, ainda tem isso, tá? Não tá 100% o Arthur, cara. Dá pra ele vencer o Wendry? Dá. Mas eu acredito que em 10 minutos a técnica do Wendry, que é maior do que a do Arthur, vai prevalecer, é isso que eu acredito. Mas é um confronto muito interessante, cara. Eu não dou assim vitória certa igual eu acho que o Davi vai vencer o Gustavo não, tá? Ainda mais se rolar o terceiro jogo do dia que eu vou já falar. Mas ele ainda é favorito, cara. É um cara que é bem experimentado no nosso futebol, já sabe como funciona X1 de travinha. Contra o Arthur, que é um grande jogador, muito rápido, mas ainda é novato nesse ramo, tá? Eu acho que a experiência do Wendry vai pesar, mas como eu disse, não vai me surpreender se de repente o Arthur foi lá e ganhar do Wendry, cara. Ele vai dar a vida ao Arthur, acredito. Mas pro Wendry também é um confronto muito interessante, mostrar como é que ele tá depois de 3 anos em um amistoso oficial. Bom jogo, tá? O Wendry Aguiar favorito, acho que vence o jogo. Pode ser que pinte uma surpresa aí do Arthur Aguiar surpreender o Wendry. E o último jogo, né, galera, do dia, que eu acho que vai rolar ou não. O cara se bateu hoje. Juan Pablo versus Gustavo Cardoso, pelo 4º jogo em 1 ano e meio, cara. É o 4º jogo deles.
Um confronto de muita história, jogos equilibrados até alguns, outros não. 8-1, 7-3, né? Mas o último confronto deles foi 3-2 para o Gustavo. Na casa do Gustavo agora é campo neutro, um campo onde o Juan costuma jogar também, então não é assim um local que ele pode dizer que ele não joga muito. É familiarizado com Ileia, então acredito que vai ser um grande jogo, cara. Se ele for amanhã pro sacrifício, o Gustavo é favorito pra mim, tá? Se ele não for pro sacrifício, pelo momento, cara, pelo momento só, sem essa lesão dele de hoje, o Juan é favorito. Mas tem toda essa questão aí da lesão, né, cara? Toda essa questão da lesão, não sei como é que ele vai chegar amanhã, se vai ter esse jogo mesmo, cara. Mas o Juan tem melhorado muito, tá, o seu desempenho. Tem melhorado demais lá no campinho. Eu elogiei ele 2 dias seguidos jogando muita bola e tendo lucidez, cara. O mais importante que ele teve foi lucidez. Ele não tentou fazer jogadas muito plásticas, e sim um feijão com arroz bem feito. Por isso que ele jogou tão bem pra mim esses 2 dias. E fazendo gols, tá? No meio dos grandes. Além disso, ele fazia gols, cara. Hoje conseguiu desarmar. Teve uma vez que ele desarmou o Márcio uma hora lá, que é um grande jogador daqui de perto. Vai dar trabalho, tá, cara? Não é o mesmo Juan de outros tempos, não, tá? Evoluiu ainda mais, desde a época do ano passado pra agora. É isso que eu acredito. O último confronto deles, 3-2, ele fez 4-3, ele fez um primeiro tempo horroroso. Já falei sobre isso. Mas o segundo tempo dele voltou aos trilhos, né? Parecido com 8-1, então geralmente ele tem jogado mais bem do que mal nesses confrontos contra o Gustavo, tá? Nunca mais foi um passeio do Gustavo, não. Apesar de eu achar que ele tem um pouquinho mais de técnica refinada do que o Juan, tá? Eu acho o Juan um pouco mais engessado, um pouquinho, pra sair em espaços curtos e driblar do que o Gustavo. Mas é um grande jogo, cara. E hoje, pelo momento, tá? Por eu não estar acompanhando muito o Gustavo também, eu não tô acompanhando muito ele, eu tenho acompanhado mais o Juan, porque ele não tem vindo pra cá também, pro campinho, o Gustavo, aí não tem como acompanhar ele. Eu acho ele um pouco favorito, o Juan. Com a lesão, o Gustavo vira favorito pra mim, se ele for pro sacrifício. Como eu disse, repito, não sei se ele vai realmente jogar amanhã. E nem sei quem vai vencer também, porque é um grande confronto. Muito equilíbrio, cara. 4-3 prova isso. Mesmo o cara fazendo o primeiro tempo horroroso, o segundo tempo foi muito bom e conseguiu ali se impor na casa do cara, tá? Agora é campo neutro. Se ele se impôs na casa do cara ali em 5 minutos, quem dirá no campo neutro que ele já é familiarizado. Vai ser um jogão de franca trocação, cara. Eu acho que eles não vão ficar muito na defesa, não. Vai ter goleiro, isso é o diferencial, tá? Pra mim. Não vai ser o Rafael, eu acho, o goleiro do Gustavo. Se fosse, cara, um baita goleiro, um puta goleiro seguro, tá? E o Arthur também não fica muito atrás, não. Bom goleiro, que é o escolhido, né, pelo Juan. Vai agarrar pra ele. E o Gustavo vai tentar o Davi. Vamos ver se ele vai conseguir. Que o Davi até aceitou, na verdade, né, agarrar pro Gustavo. Se rolar amistoso amanhã, o X1 com o goleiro, teremos Davi de um lado no gol e do outro Dutra. 2 bons goleiros, cara. Seguros, goleiros seguros. Não vão fazer muita diferença não, cara. Mas tem todo aquele negócio, né, cara. X1 com goleiro. O Juan pode ganhar do Gustavo com uma falha do goleiro do Gustavo. E vice-versa. Então é um confronto muito equilibrado, cara. Amanhã, se rolar realmente esse confronto, vai ser um grande jogo, cara. Não resta dúvida que teremos os dois dando a vida. Porque a maior rivalidade do nosso futebol é essa. Então é isso. Espero vocês amanhã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos. Deixe seu like e compartilhe para seus amigos. Até a próxima. Voltarei com jogos no YouTube gravados. E depois farei a análise dos jogos. Do que eu achei, né? Se foram bons ou ruins. Espero bons jogos. Porque eles já estão mais velhos. Mais refinados tecnicamente. Então agora não espero jogos pique 2022 não. Nós estamos em 2026. Eu acho que todo mundo joga um futebol de mediano para bom, tá? Agora. Ninguém é mais horrível no nosso futebol não. Então espero 3 bons jogos amanhã. Com adentro especial para esse Gustavo versus Juan X1 com goleiro se tiver. E a volta de Andrew, né, cara? Depois de 3 anos enfrentando o Arthur Dutra. É isso, espero que tenham gostado. Tchau.